Fala galera! Pessoal, nessa aula nós vamos aprender sobre raiz e potência de expoente fracionário. Bom, nós estamos estudando agora sobre as raízes, né? Mas por que apareceu então, né, comparando a raiz com potência de expoente fracionário? Porque eu vou mostrar para você aqui a relação que uma raiz tem com a potência de expoente fracionário. Olha só. Até agora, vimos potências com expoentes inteiros, né? Como 2 elevado a 3, 2 elevado a menos 2, 5 elevado a 0, tá? Então, aqui está alguns exemplos de potências de expoentes inteiros, né? Número positivo e negativo, números inteirinhos. Não é número com vírgula nem fração, tá bom? Agora, será que também podemos calcular potências com expoentes inteiros? Com expoentes não inteiros, ou seja, que não é número inteiro, né? Ou seja, número com vírgula ou fração? Será que podemos? Vamos ver agora. Olha só. Se fizermos na calculadora, ao invés de nós colocarmos, por exemplo, aqui, 9 elevado a 2, elevado a 3, vamos colocar aqui 9 elevado a 0,5. 0,5 é um número não inteiro, tá bom? É um número que é racional, um número com vírgula. Números com vírgula não é considerado número inteiro, tá bom? É outra classe de números. Então, vamos fazendo a calculadora aqui, só para tirar essa dúvida. Se você fizer na calculadora 9, né, elevado a 0,5, você vai obter o resultado 3. Se você fizer 4 elevado a 0,5, você vai obter o resultado 2. Se você fizer 25 elevado a 0,5, você vai obter o resultado o quê? 5. Então, olha só. Podemos ver que, vamos fazer uma análise aqui, ó. 9 elevado a 0,5 deu o resultado da raiz quadrada do 9. Tá vendo? 4 elevado a 0,5 deu o resultado da raiz quadrada do 4 aqui, ó. 25 elevado a 0,5 deu o resultado da raiz quadrada do 5, tá? Então, ó, 9 elevado a 0,5 deu o resultado da raiz quadrada de 3. Desculpa, raiz quadrada de 9. 4 elevado a 0,5 deu o resultado da raiz quadrada do 4. E 25 elevado a 0,5 deu o resultado da raiz quadrada de 25. Então, olha só, por exemplo, ó, um número elevado a 0,5, o resultado vai dar o resultado da raiz da base dessa potência. Então, você faz raiz de 9, dá 3, né? Então, 9 elevado a 0,5 vai dar 3 também. Se você fizer isso aqui na calculadora, você vai perceber que vai dar esses resultados. Então, olha só, podemos ver que 9 elevado a 0,5 é a raiz quadrada de 9. 4 elevado a 0,5 é a raiz quadrada do 4. 25 elevado a 0,5 é a raiz quadrada do 25. Você pode fazer com qualquer número, você vai obter a raiz quadrada, o resultado da raiz quadrada. Então, olha só, raiz quadrada de 9 é quanto? 3. Então, 9 elevado a 0,5 é 3. Raiz quadrada do 4 é quanto? 2. Então, 4 elevado a 0,5 é 2. Raiz quadrada de 25 é quanto? 5. Então, 25 elevado a 0,5 vai dar 5 também. Então, tá vendo que se você pegar o número, elevar ele a 0,5 vai dar o quê? Vai dar a raiz quadrada desse número, da base aqui, ó. Então, 9 elevado a 0,5, o resultado é o quê? Raiz quadrada do 9 vai dar 3. Tá vendo? Então, tá vendo? Você consegue perceber essa relação que tem o número, né, de expoente número decimal, ou seja, número com vírgula, a relação que tem com a raiz. Está dando o resultado da raiz. Ó, isso quer dizer que quando o expoente da potência for 0,5, estamos obtendo uma raiz quadrada? Isso mesmo, tá bom? Vou destacar aqui para você, ó. É isso aí, tá? Ó, quando você fizer uma potência que o expoente é um número 0,5, você vai obter como resultado a raiz quadrada da base dessa potência. Tá? Então, veja agora o que podemos notar se escrevemos dessa forma. Olha só, vou pegar aqui 0,5, né, e transformar para fração. Tá bom? Por que eu vou pegar isso aqui e transformar para fração? Porque fazendo isso eu posso aplicar a raiz. Aí eu vou ter o quê? O índice da raiz e o expoente do radicando dessa raiz que está lá dentro. Tá? Então, olha, tá aqui, ó, 0,5, eu vou transformar isso para fração. Como que eu transformo 0,5 para fração? Simples, você tira a vírgula, coloca o número aqui em cima, 5, tá, que sobrou, tira a vírgula, que vai ficar como? 0,5, ou seja, 5, né? Dividido por 10, 100 ou 1000, tá bom? Vou dividir por números, né? 10, 100 ou 1000. Como? Né? Você vai observar quantos algarismos tem depois da vírgula. É um só, não é? Então, você vai colocar 10. Se fosse 2 algarismos depois da vírgula, você colocaria 100. Se fosse 3, seria 1000, tá? Então, 0,5 transformando para fração vai ficar como? 5 sobre 10. Se você dividir 5 por 10, vai dar quanto? Vai dar 0,5. Vai voltar ao mesmo resultado, tá bom? Agora, como é uma fração, eu vou simplificar ela. Eu vou dividir, ó, tanto em cima por baixo por 5. 5 dividido por 5 vai dar quanto? Vai dar 1. 10 dividido por 5 vai dar quanto? 2. Então, 0,5 também pode ser representado pela fração 1 sobre 2.
5 sobre 10 vai dar 0,5. 1 sobre 2 também dá 0,5. Divide 5 por 10 dá 0,5. Divide 1 por 2 vai dar 0,5. Então nós vamos trabalhar com a fração a mais simples de todas, que é essa daqui, ó. 1 sobre 2. Por quê? Porque 0,5 é 1 sobre 2. 1 dividido por 2 dá 0,5. Pronto, então vamos transformar, trabalhar com, ao invés de 0,5, nós vamos trabalhar com a fração, tá? Ó, 1 sobre 2, porque 0,5 é a fração 1 sobre 2. Se você dividir 1 sobre 2, vai dar o resultado 0,5. Então, vamos lá. Olha só. 9 elevado a 0,5. Vai dar o resultado da raiz quadrada do 9, não é? Então, vou colocar aqui, ó, 9 dentro da raiz quadrada vai dar o mesmo resultado. Então, isso daqui dá o mesmo resultado disso, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar da seguinte maneira, ó. 9 elevado, ao invés de utilizar 0,5, vamos trabalhar com a fração. 0,5 é aqui fração, 1 sobre 2. Então, vamos trabalhar aqui, ó, 9 elevado a 1 sobre 2. Vai dar o quê? O resultado disso? Raiz quadrada do 9. Tá bom? Vai dar a raiz quadrada do 9. Então, olha só, como que nós vamos fazer essa transformação? Nós não vamos mais utilizar o decimal 0,5, e sim a fração 1 sobre 2. 9 elevado a 1 sobre 2, eu vou transformar isso para raiz quadrada, não é? Vai ficar como? O número 1 aqui da sua fração vai ser o expoente do radicando lá dentro, é 9 elevado a 1. E o 2 aqui embaixo vai ser quem? Vai ser o índice da raiz. Então, ó, para você transformar, ó, 9 elevado a 1 sobre 2 vai ficar como? Vai ficar a raiz do 9, tá? Tá aqui a raiz do 9, sendo que o número de baixo da fração vai ser o índice da raiz e 1 aqui vai ser o expoente lá dentro. Só que 9 elevado a 1 é 9, tá? 9 elevado a 1 é 9. Então tem aqui, ó, a raiz, né? O 2 aqui, que é o verdinho, vem para o índice da raiz e esse 1 aqui vem para o quê? Vem para o expoente do 9, tá? Então vai ficar essa relação, ó. 9 elevado ao expoente fracionário, que é 1 sobre 2, o resultado dele é a raiz quadrada do 9. Tá bom? Daqui a pouco eu vou te mostrar uma regrinha que você vai decorar fácil, como transformar essa fração aqui e jogar aqui e substituir aqui dentro da raiz. Vamos para o próximo exemplo, ó, 4 elevado a 0,5. Lembrando que nós não vamos trabalhar com o 0,5, e sim com a fração dele, que é 1 sobre 2, tá? Então, lembrando, ó, que 4 elevado a 0,5, o resultado vai dar o quê? Vai dar o resultado da raiz quadrada do 4. Então, eu vou transformar o 0,5 para a fração. Então, fica, ó, 4 elevado a 1 sobre 2, não é? Vou transformar, o resultado disso aqui vai dar o quê? Vai dar raiz do 4. Então, fazendo essa transformação aqui, vai ficar, ó, 4 elevado a 1 sobre 2, não é? Vai ficar, ó, o 4 dentro da raiz, o 2 da fração vira o índice da raiz e o 1 aqui é o expoente do 4. Então, vai ficar aqui dessa maneira aqui, ó. 4 elevado a 1 sobre 2 vai dar o quê? Raiz quadrada de 4 elevado a 1. 4 elevado a 1 é 4. Então, vai dar o quê? Raiz quadrada do 4, que vai dar resultado 2, tá bom? Da mesma forma aqui, vou fazer com 25, tá? Ó, 25 elevado a 0,5 é igual a quanto? É igual a raiz quadrada do 25. Então, vamos transformar aqui o 0,5 para a fração. 25 elevado a 1 sobre 2 é igual a raiz quadrada do 25, né? Vamos fazer a transformação aqui? Vai ficar assim, ó. 25 elevado a 1 sobre 2 é igual a raiz do 25. O 2 aqui vem aqui e se transforma no índice da raiz. E 1 se transforma o expoente do número lá dentro, tá? Então, vai ficar como raiz quadrada de 25 elevado a 1. Então, vai ficar a raiz quadrada de 25, porque 25 elevado a 1 é o próprio 25. Vou te passar uma diquinha, tá? Pra você decorar. É uma frasezinha besta de tudo, bobinha de tudo, mas vai fazer a diferença pra você. Você vai aprender a transformar potência de expoente fracionário para raiz, ou então você pode fazer o contrário, transformar a raiz para a potência de expoente fracionário, onde o expoente é uma fração, tá? É uma diquinha boba, mas que vai fazer a diferença pra você, tá bom? Olha só. Com isso, pessoal, nós podemos, com essa transformação aqui, ó, do expoente fracionário para a raiz, nós chegamos a essa regra aqui, ó. Para calcular uma potência de expoente fracionário, podemos utilizar essa relação aqui. Como? Ó, aqui a gente coloca a letra porque é uma forma genérica, pode ser qualquer número, tá? Então, olha aqui. A elevado a uma fração. A fração é m sobre n, tá? Como que eu represento isso na raiz? Vai ficar o A, né, lá dentro, né, o número aqui, o A, o M vem aqui para o expoente do número termo lá dentro, que é o A, e o N aqui da parte de baixo da fração, que é o denominador, vem para o índice da raiz. Então, ó, o numerador da fração, né, numerador aqui, ele vem como expoente do termo lá dentro da raiz, né, do radicando, e o 2 aqui de baixo fica sendo o índice da raiz, onde o A precisa ser um número maior do que 0. Por quê? Porque nós aprendemos lá nos vídeos sobre raiz de índice par e raiz de índice ímpar, nós vimos lá que quando a raiz tem um índice par, não pode ser o termo lá dentro da raiz, não pode ser um número negativo, tá? Por isso tá aqui falando, ó, o A, que é o termo dentro da raiz, tem que ser um valor maior do que 0, tá bom? Para você não cair naquela situação de índice par e radicando negativo, tá bom? Olha só, agora eu vou mostrar para você a diquinha que eu falei para você agorinha, tá? É assim, ó.
9 elevado a 1 sobre 2, né? Eu vou transformar para a raiz, tá assim, ó, 9 elevado a 1 sobre 2. Você vai observar a raiz, tá? O número que tá aqui de cor vermelha, que é o número 1, nós dizemos que ele está onde? Ele está no Sol, tá bom? Tá no Sol aqui, tá queimando o Sol. Por quê? Porque ele tá em cima aqui dessa barrinha, né? Então quem tá debaixo da barrinha tá na sombra, não tá pegando Sol. Então 1 tá no Sol. E o 2? Ah, o 2 tá debaixo da barrinha aqui da fração. Então o 2 tá na sombra. Então a regrinha é essa, ó. 1 tá no Sol e o 2 tá na sombra. Tá. O 9 é a base da potência, né? Como que eu transformo isso para a raiz? Vou pegar o 9 aqui e jogar dentro da raiz. Agora, lembra que essa fração aqui vira expoente e índice, né? Mas se afinal de contas, qual que é qual? É assim, ó. Aqui a minha potência, né? 9 elevado a 1 sobre 2, né? Aqui na potência, o 1 tá no Sol e o 2 tá na sombra, não é? Aqui na raiz, o 2 vai ficar no Sol e o 1 tá debaixo do radical aqui, que é o símbolo, vai ficar na sombra. Então a regra é essa, ó. Quando você tem a potência, quem está no Sol vai para a sombra e quem está na sombra vai para o Sol. Então você pega aqui ó, o 9 e coloca dentro da raiz, né? Olha só, o 1 tá no Sol, né? Então vai ficar na sombra aonde? No expoente do 9. E o 2 está na sombra, então ele vai ficar no Sol, então vai ficar aqui como índice, tá? Então a regrinha é essa, ó. Vai transformar a potência para a raiz? Simples. Coloco a base aqui da potência lá dentro e faz, ó. Quem está no Sol vem para a sombra, quem está na sombra vai para o Sol. Tá bom? Aqui, da mesma forma, 4 elevado a 1 sobre 2. Eu coloco o 4 lá dentro, que é a base da potência, e faz. O 1 está no Sol, vem para a sombra. O 2 está na sombra, vai para o Sol. Da mesma forma, é o 25. Ah, e se eu tiver a raiz, se eu quiser transformar para a potência, a regra é a mesma, tá bom? Então, ó, raiz quadrada de 25, né? Então vai ficar raiz, o índice é 2 e o expoente é 1, não é? 25? Olha só, vou fazer o processo contrário. Vamos olhar de trás para frente. Eu vou pegar o 25, ele vai ser o quê? A base da potência. E vou escrever aqui os dois termos aqui na forma de fração. Da mesma forma, ó, o 2 está no Sol, ele vem para a sombra. O 1 está na sombra, ele vai para o Sol. Então vai ficar 25 elevado a 1 sobre 2. Tá vendo que a regra é a mesma, tanto para transformar potência de expoente fracionário para a raiz, quanto raiz para a potência de expoente fracionário. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos fazer exemplos das duas maneiras. Tá bom? Vamos lá, vamos analisar esse aqui, ó. Raiz quadrada de 9 elevado a 1, não é? Então, o 9, o expoente é 1 e o índice é 2, não é? Então, vou colocar aqui o 9 como a base da potência e escrever o expoente de fração, não é? Ó, o 2 está no Sol, vem para a sombra, o 1 está na sombra, vai para o Sol. Pronto. Tá bom? Vamos lá. Exemplos, ó. 5 elevado a 1 sobre 2. Como vai ficar isso aqui, galera? Simplesmente raiz quadrada de 5. Por quê? Porque, olha só, raiz quadrada do 5, gente, aqui, ó, raiz quadrada de 5 é o quê? Ó, o 2 está na sombra, veio para o Sol, o 1 está no Sol, veio para a sombra. Então, ficou o quê? Raiz quadrada de 5 elevada a 5, raiz quadrada de 5 elevado a 1. Aí lá dentro, ó, 5 elevado a 1 é o próprio 5. E a raiz, quando ela é quadrada, lembra que não precisa aparecer o número, então, raiz quadrada de 5, tá? Olha só isso aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho, agora eu vou fazer o processo inverso, ó. Raiz de 5 é igual a quanto, ó? 5 elevado a quanto? É uma fração, não é? Ó. O 2 é o índice, está no Sol, vem para a sombra. E o 1 que está aqui no expoente do 5 vai para o Sol. Então vai ficar 5 elevado a 1 sobre 2, tá? Vamos lá. Agora eu vou calcular outras raízes sem ser quadradas, tá? Transformar, na verdade, não calcular, mas transformar. Tá aqui, ó. 8 elevado a 3 sobre 4. Como vai ficar isso aqui? O 8 dentro lá da raiz. Aí, olha só. O 3 está no Sol, vem para a sombra, vai ser o expoente do 8. E o 4 está na sombra, vai para o Sol. Vai ficar como índice, tá? Então vai ficar o quê? Raiz quarta de 8 elevado a 3. Pronto, acabei de fazer a transformação. A princípio, você não precisa se preocupar em pegar o 8 e levar ele a 3, não. Tô só mostrando para você como transformar. Agora vamos fazer o processo contrário, ó. Raiz quarta de 8 elevado a 3, né? Então vou pegar o 8 aqui, vai ser a base da minha potência e vou fazer, ó. O 4 tá no Sol, ele vem para a sombra, fica aqui embaixo, e o 3 está na sombra, vai para o Sol. Então vai ficar como 8 elevado a 3 sobre 4. E por fim, essa aqui, ó, 10 elevado a 1 terço. Como vai ficar? Eu vou pegar o 10 e colocar aqui dentro da minha raiz, né? O 1 está no Sol, ele vem para a sombra, fica sendo o expoente do 10, então 10 elevado a 1 é o próprio 10, é por isso que desapareceu o expoente, tá? Quando ele é 1, ele não precisa aparecer. E o 3 aqui está na sombra, vem para o Sol, vai ser um índice, vai ficar o quê? Raiz cúbica de 10, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Eu vou mostrar essa ilustração aqui para vocês, tá aqui, ó. Raiz cúbica de 7 elevado a 5, né? Então, olha só, vou pegar o 7, vai ser a base da potência, que eu já mostrei para vocês, só uma ilustração aqui para ficar mais claro para você. Então, olha aqui, ó, o 3, aqui eu vou ficar 7 elevado a uma fração, né? Agora, que jeito vai ficar essa fração? 3 sobre 5 ou 5 sobre 3? Aí a regrinha do Sol e da sombra, tá? Ó, o 3 está no Sol, ele vem para a sombra, o 5 está na sombra, vem para o Sol. Então vai ficar como 7 elevado a 5 sobre 3, tá? Então esse número aqui, ó, da raiz, ele vem para cá como expoente do radicando, tá?
ou seja, era o expoente do radicando lá, esse número 5 aqui ó, era o expoente do radicando, e o número 3 aqui de baixo era o índice da raiz. Então aqui embaixo vai ser, sempre aqui embaixo vai ser o índice da raiz, e aqui em cima sempre vai ser o expoente do radicando, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui 3 exemplozinhos básicos. Ó, transforme as potências para a raiz. Ó, 5 elevado a 2/3, como é que vai ficar? Vai ficar o 5 dentro da raiz, o 3 tá aqui na sombra, ele vem pro sol, ele vira índice da raiz. E o 2 que tá no sol vem pra sombra, vira expoente do radicando. Aí no caso aqui o 5 eu posso elevar ele a 2, né? Então eu vou fazer, ó, raiz cúbica de 5 elevado a 2 é 25. Então vai ficar como? Raiz cúbica de 25. Aqui, 3 elevado a 1/2, tá? 1 sobre 2. Então vai ficar como? O 2 vem aqui como índice da raiz e o 1 vem como expoente, tá? O 1 tá no sol, vem pra sombra, o 2 tá na sombra, vai pro sol. Então vai ficar como? Raiz quadrada de 3 elevado a 1. Quando que é 3 elevado a 1? É o próprio 3. Então vai ficar como raiz quadrada de 3. Como o 2 é o índice 2 não precisa aparecer, fica simplesmente assim, ó, raiz quadrada de 3, tá? Aqui, número 2, transforme as raízes para a potência. Processo inverso ao número 1, tá? Ó, raiz cúbica de 5 elevado a 1. Vai ficar como isso aqui, gente, ó. Tá aparecendo 1 aqui, na verdade ele não aparece, mas eu destaquei para você ver que quando não tem expoente é 1, tá? Vou fazer assim, ó, aqui dentro aqui, eu vou tirar esse 1, vou colocar só o 5, ó. Raiz cúbica de 5, vou transformar isso para a potência, vamos lá? Então aqui, ó, o índice é 3 e o expoente do 5, quando não tem nada é 1, tá? Então eu vou ter que saber, eu vou colocar aqui a minha potência, ó, base é 5, tá? Ó, o 3 tá no sol, vem para a sombra, e o expoente do 5 aqui é quem? É 1, então vai ficar como 5 elevado a 1 sobre 3, tá? Raiz quadrada de 10 vai ficar como? Vou colocar 10 como a base do expoente, da potência, né? E ó, aqui é 2, aqui é 1, então vai ficar como? Ó, o 2 tá no sol, vem para a sombra, o 1 tá na sombra, vai pro sol, vai ficar 10 elevado a 1 sobre 2. Aqui agora eu vou resolver uma expressão onde aparece potências de expoente fracionário, eu vou ter que transformar isso para a raiz para depois a gente resolver ela, tá bom? Então tá aqui, ó, 3 elevado a 1 mais 25 elevado a 1 sobre 2 mais 8 elevado a 1 sobre 3 menos 16 sobre 25 elevado a 1 sobre 2. Aí apareceu aqui essa potência aqui de base fracionária, não tem problema, eu vou te explicar como que faz. Ó, primeiro, 3 elevado a 1 é 3, mais, né, mais tá aqui. Aí eu vou transformar 25 elevado a 1 sobre 2, vai dar o quê? Vai dar a raiz de 25, né? Porque o 2 que tá na sombra vem pro sol e o 1 que tá no sol vem pra sombra, vai ficar a raiz de 25, né? Mais 8 elevado a 1/3, vou transformar para a raiz, vai ficar como? Ó, 8, ó, o 3 aqui vem para o índice e 1 vem para o expoente do outro, então vai ficar raiz cúbica de 8, tá? Menos, ó, aqui, ó, 16 sobre 25 vai ficar dentro da raiz, o 2 vai ser o índice da raiz e 1 vai ser o expoente desses dois termos aqui dentro, dessa fração lá dentro. Então vai ficar como raiz quadrada de 16 sobre 36, tá? Então vamos resolver aqui, ó. 3 mais raiz de 25 é 5. Raiz cúbica de 8, gente, é 2, porque o 2 multiplicado 3 vezes dá 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2. E aqui eu vou fazer, ó, menos, né, o resultado disso aqui. Lembra? Raiz de fração, você resolve em cima e embaixo. Ó, raiz de 16 é 4, raiz de 36 é 6. Então, ficou assim, ó, 3 mais 5 mais 2 menos 4 sobre 6. Como isso aqui é uma fração, gente, e esses daqui não são, eu vou somar isso aqui. Eu não posso somar frações de bases diferentes, ou seja, de denominadores diferentes, tá? Eu preciso igualar eles. Como que eu igualo eles? Tirando o mínimo múltiplo comum. A base desse 3 é 1, quando não tem nada é 1, tá? Na fração. Do 5 também é 1, do 2 é 1, e dessa aqui é 6, né? Então eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 6 e 1. Como é 6 e 1, não precisa, então vai ser o quê? Vai ser o próprio número 6, né? Então eu vou colocar aqui embaixo, na verdade eu vou fazer assim, ó. Vou apagar aqui, né, pra gente não confundir. Ó, como que eu faço? Tirei o mínimo múltiplo comum. Quanto que deu o mínimo múltiplo comum? É de 6 e número 1. Dá quanto? Dá o próprio 6. Certo? Dá o próprio 6 aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou escrever agora esses 3 números aqui na forma de fração, onde a base deles vai ser quem? Vai ser o 6 aqui, ó. Então, eu vou colocar, ó, 6, 6, 6 e 6, tá? Aí aqui, ó, mais e menos, tá aqui. Agora, eu vou fazer, ó, 6 dividido pelo termo aqui embaixo, por 1, né? Vai dar quanto? 6 por 1, né? 6 dividido por 1 vai dar quanto? 6. 6 vezes 3 dá quanto? 18. Então, aqui em cima vai ficar 18. Agora, o próximo, ó. 6 dividido por essa aqui. Então, essa fração é dessa primeira, essa aqui é dessa segunda, essa aqui é da terceira, essa aqui é da quarta. Então, ó, 6 dividido por 1 aqui embaixo vai dar 6. 6 vezes 5 dá quanto? 30. Então, aqui em cima vai ficar como? 30. Aqui, ó, 6 dividido por 1 aqui embaixo é 6. 6 vezes 2 dá quanto? 12, tá? Então, aqui vai ficar 12. E aqui, ó, 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 4 é 4. Portanto, agora eu tenho, ó, soma e subtração de frações de mesma base. O que eu faço aqui para resolver? Conservo a base, agora eu posso fazer, né? E resolvo em cima. 18 mais 30 mais 12 menos 4 dá quanto? 56. Pronto, aqui está o meu resultado. Só que como a minha fração ela é uma fração redutiva, ou seja, eu posso simplificar ela, como os dois termos é par, eu vou simplificar. Eu divido 56 por 2 vai dar 28. Divido 6 por 2 vai dar quanto? 3, né? Portanto, o resultado dessa minha expressão aqui é quanto? 28 sobre 3. Certo, galera? Essa foi a nossa aula sobre
raiz e potência de expoente fracionário, certinho? Então, fico por aqui e fui!